Olá, pessoal! Hoje a nossa aula vai ser sobre questões para o concurso de técnico judiciário. Então, eu na verdade, retirei de provas anteriores 10 questões jurídicas que caíram nas provas anteriores do concurso para técnico judiciário e nós vamos aqui rever uma a uma. Eu coloquei ali o máximo de informação possível, explanatória possível para vocês, que é pra gente aí mandar bem, tá bom? Vamos lá então. Então, pessoal, nossa primeira questão aqui é da banca CESP, TRF 6ª Região, prova de 2024. E uma das questões foi sobre direito constitucional, foi sobre assistência judiciária. Então, vamos lá. Questão número 1. Nos casos em que a assistência judiciária houver sido concedida em outra instância, ela prevalecerá no âmbito do tribunal, sem prejuízo da revisão posterior, acaso surjam elementos que a desqualificam. Então, a questão era certo ou errado? A questão está certa. Por quê? Porque, com base na súmula 219 do Supremo Tribunal de Justiça, a gratuidade, ela concedida, permanece nas instâncias superiores, salvo demonstração posterior de capacidade financeira. O que isso quer dizer? Que sim, que é válida, né, a assistência judiciária, até que a pessoa que está se beneficiando da assistência judiciária declare, né, ou demonstre ao longo da demanda que essa capacidade financeira agora ela foi resolvida. Tá certo? Então vamos lá, vamos para a nossa segunda questão. São 10 questõezinhas e vamos tentar agilizar elas bem rápido aqui pra gente, que é pra gente poder memorizar, ter o máximo de entendimento possível sobre essas questões. Eu vou deixar o slide também disponível para vocês. E se vocês por algum motivo não conseguirem baixar, me deixem lá o seu endereço de e-mail que eu encaminho para vocês, tá bom? Vamos agora à nossa questão número 2. Então, novamente, banca CESP, TRF da 1ª Região, prova de 2017. Questão número 2 aqui. O órgão público é ente despersonalizado, razão porque lhe é defeso, em qualquer hipótese, se parte em processo judicial. Vocês observaram a pegadinha? A pegadinha está em qualquer hipótese, né? Então, aqui eu coloquei uma explicaçãozinha para vocês. Por que essa questão está errada? A questão está errada porque os órgãos não têm personalidade jurídica, mas podem sim ser parte em processos, né, em hipóteses excepcionais, né, como em defesa de suas prerrogativas institucionais. O embasamento jurídico, como eu coloquei aqui para vocês, está na nossa própria Constituição Federal e especialmente nos princípios da separação dos poderes, né, o artigo 2º da ampla defesa e contraditório, artigo 5º, inciso 45, né? 55, não é 45, é 55, e da inafastabilidade da jurisdição, artigo 5º, inciso 35, né? Aqui a fundamentação jurídica, eu expandi um pouquinho aqui, porque é muito importante para a gente, quando a gente lê a questão, identificar o que está sendo dito, né? Porque veja que a pegadinha aqui nessa questão, ela está quando afirma em qualquer hipótese. Né? E como eu estou explicando aqui para vocês, como vocês podem ver, eu coloquei aqui no slide, não é em qualquer hipótese, mas podem ser parte em processo em hipóteses excepcionais, né? Então, eu vou dar uma lidinha aqui para a gente no nosso slide, para que a gente continue aqui. Então, os órgãos públicos são entes despersonalizados, como nós já vimos, ou seja, não possuem personalidade jurídica própria. Então, por isso, em regra, não figuram como parte em processos judiciais, né? Contudo, existe exceção quando o órgão atua em defesa de suas prerrogativas institucionais, especialmente no contexto da autonomia funcional dos poderes, né? A jurisprudência do STF, ela é clara sobre o assunto e diz: o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que os órgãos legislativos, como câmaras municipais e o Senado Federal,
podem figurar como parte em ações judiciais para defender sua autonomia frente aos demais poderes, conforme o entendimento consolidado na ação direta de inconstitucionalidade 2238 e em decisões como a do ministro Victor Nunes Leal, né, que destacou a necessidade aí de instrumentos de defesa institucional, tá bom? Então vamos lá. A gente pode isolar essas questões e lê-las, né, estudá-las, certo, errado, e paramos por aí? Sim, podemos, mas vejam que ao longo dessas 10 questõezinhas vocês vão perceber que é muito importante que a gente tenha essa amplitude de explicação para que a gente possa compreender as próximas questões, né? Então, se a gente tiver essa questão bem clara da razão do porquê está certo ou errado, nós vamos ter muito mais sucesso nessas provas. Então, vamos à nossa questão número 3. Questãozinha aqui, número 3, da banca CESP, TRE Primeira Região, novamente, prova de 2017. Uma questão super facilzinha, mas que eu também achei necessário explicar novamente, né, para que a gente possa fazer uma boa prova. É importante que a gente tenha essas informações, né, do porquê. É muito fácil, às vezes, a gente decorar, ou até, né, saber, entender, ler e saber identificar que a questão está certa ou errada, mas se nós tivermos o fundamento da questão, vai nos ajudar né, durante toda a prova e outras provas que futuramente talvez vocês queiram participar, né? Então vamos lá, questão número 3. São características da sociedade de economia mista, criação autorizada por lei, personalidade jurídica de direito privado, sujeição ao controle estatal, estruturação sob a forma de sociedade anônima. A questão está certa. E por quê? Por que, professora, a questão está certa? Porque, de acordo com a Constituição Federal e o Decreto-Lei nº 200/1967, essas são características típicas da sociedade de economia mista. Então, não tem segredo aí, né? É importante nós lembrarmos que tem embasamento jurídico na nossa Constituição Federal, e embasamento jurídico aí no nosso Decreto-Lei, como especificado ali 200/67, né? Então é importante. Eu sugiro também, pessoal, que, por exemplo, quando eu menciono aqui, né, a lei, a súmula do STF, do STJ, né, o decreto-lei aqui, o artigo da Constituição, é muito importante que vocês deem uma lidinha nesses artigos. Essas leis estão todas disponíveis online. Elas estão aí, acessa o site do Supremo, vocês acham, Constituição, lei, tudo que, né, dá um Google aí, vocês acham tudo. É importante vocês lerem para fixar essa informação e esse entendimento, porque daí a questão venha do jeito que vier, vocês vão matar a tirada, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir a nossa questão número 4. Então, a questão número 4, novamente, da banca, foi retirada da prova do CESP 2017, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E vamos lá, essas questões, pessoal, eu as numerei assim, né? Porque a prova, ela, como vocês sabem, ela é gigante. Então, eu considerei essas questões muito fundamentais, porque eu me dei conta que essas questões, elas caíram em várias provas. Então, eu acho que é importante a gente ter essa informação de que são questões bem importantes e que elas, né, volta e meia caem nos concursos, e elas têm, assim, uma gama de complementação jurídica, fundamento jurídico muito grande. Então, eu fiz todas as anotações aqui para vocês. Vocês podem ver que a questão número 4 ela é bem curtinha e a minha explicação ela é grandona, né? Mas é só porque eu quero que vocês, sabe, dominem essa coisa de ler a questão e identificar tá certo, tá errado e por quê. Porque isso vai ajudar muito nas outras questões. Às vezes são 10 questõezinhas, mas a fundamentação jurídica, a explicação, a complementação que eu estou dando aqui para vocês, vai ajudar vocês em várias outras questões ao longo da prova, tá bom? Então vamos lá. Questão número 4. As autarquias têm sua criação e sua extinção submetidas à reserva legal.
podendo ter sua organização regulada por decreto. Certíssimo, né? Mas por quê? Por que, professora, que está certo? Vamos lá. Aqui vocês têm toda a informação no slide, mas vamos conversar um pouquinho sobre isso. A criação e extinção depende de lei específica, né? Mas a estruturação interna, ela pode ser detalhada via decreto-lei, né? O amparo jurídico para essa afirmação está na nossa Constituição Federal de 1988 e especialmente no nosso artigo 37, inciso 19, que estabelece: somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. A criação e extinção de autarquias exige lei específica, respeitando o princípio da paridade das formas. Já a organização interna, estrutura, funcionamento, cargos, procedimentos, pode ser regulada por decreto do chefe do Poder Executivo, conforme prática administrativa e doutrina consolidada, né? E aí eu coloquei aqui uma complementaçãozinha que eu aconselho vocês a dar uma olhadinha na Constituição Federal, quando puderem, quando estiverem, né, fazendo um estudozinho mais aprimorado, mais detalhado. Porque os nossos vídeos, eles são maravilhosos, né? Você está em qualquer lugar, você está no carro, tá deitado, você pode estar ouvindo ali e mais tarde vai dar uma pesquisada, né? Quando estiver ali com aquela concentração total, faz toda a diferença. Então vamos lá, a nossa complementação aqui, eu achei importante complementar que a iniciativa de lei é privativa do chefe do Poder Executivo, então é importante que nós tenhamos isso muito claro. E aí a fundamentação jurídica está lá no nosso artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha E da nossa Constituição Federal, e novamente no Decreto-Lei 200/1967, né, artigo 5º, inciso 1º, que também reforça aí que autarquias que autarquias elas fazem parte do serviço autônomo criado por lei, né, com personalidade jurídica. Então é muito importante que nós tenhamos isso em mente, tá bom? Eu espero que vocês se vocês quiserem o slide, eu vou deixar disponível para vocês tenham toda essa informação. E imagina, se vocês derem uma lida nesses artigos, terem esses conceitos bem claros na memória de vocês, vai ajudar muito na prova, né? De 10 questões, vocês podem matar a charada de muito mais questões, somente com bases, né, somente no estudo dessas 10 questõezinhas. Então vamos seguir agora para a nossa questão número 5. Então estamos agora na nossa questão número 5, questão novamente da banca CESP, TRF, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 2017. E vamos lá, pegadinha de novo aqui. Tem pegadinha aqui. Questão número 5. As fundações públicas, elas são entidades integrantes da administração indireta, sendo dotadas exclusivamente de personalidade jurídica de direito público. Certo ou errado? Errado. E por que está errado? Vocês vejam que a pegadinha está ali, personalidade jurídica de direito público. E aqui eu coloquei a explicaçãozinha aqui para vocês. As fundações públicas, elas podem ter natureza pública ou privada, né? E veja que ali a afirmação foi exclusivamente de personalidade jurídica de direito público. Por isso a questão está errada, né? Então, a depender do regime jurídico instituído na sua criação. Então, o fundamento jurídico que embasa a correção da questão está na interpretação conjunta da Constituição Federal. E, novamente, gente, vamos lá, olha aí. Quantas questões vocês viram citar o artigo 37, inciso 19 e o Decreto-Lei 200/1967, artigo 5º, inciso 4º, né? Muda ali o inciso, muda talvez o artigo ali, coisa e tal, mas, novamente, a resposta está na nossa Constituição Federal, artigo 37 e no Decreto-Lei 200/1967. Vocês podem ver, eu acho que é a terceira questão já que nós estamos, na terceira questão que embasa o artigo 37 da nossa Constituição e o Decreto-Lei 200/1967. Vocês vejam só. Então, por isso que eu digo, é muito importante nós estudarmos com essas explicações e com esse embasamento, tendo esse embasamento jurídico, porque isso vai ajudar vocês. Vocês podem ver, mesma prova, na mesma prova, mesma banca, mesmo ano,
várias questões e a questão, a charada estava ali no Decreto-Lei 200/1967 e artigo 37, né, as pegadinhas. Então, vamos lá. CF 88, artigo 37, inciso 19. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública de sociedade de economia mista. Então veja que, né, a nossa Constituição, né, ela explica o que pode e o que não pode ser feito, né? Sociedade de economia mista de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Então veja que a área de atuação aqui foi complementar, foi por lei complementar, que foi o Decreto-Lei 200/1967. Claro? Seguimos em frente? Vamos lá então. Questão número 6. Vamos lá, questão número 6. As empresas, novamente, desculpa, vamos voltar aqui, reiniciando. Banca CESP, TRF Primeira Região, 2017, tá? A questão não está em ordem numérica, né? Eu numerei as questões, como eu disse para vocês, como eu falei anteriormente, eu retirei essas questões da prova e a ordem numérica é minha mesma, tá bom? Então vamos lá. Questão 6. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, integrantes da administração federal, são instrumentos de ação do Estado. Logo, são entidades voltadas à busca de interesse público. Certo? Errado. A questão era e a questão está certa. Mas por que está certa? Né? Eu poderia discorrer aqui para vocês, mas, como eu disse, eu coloquei no slide, que é porque eu vou deixar o slide disponível para vocês, e vocês podem ter mais tarde, sentar com calma e observar essas leis, esses artigos que estão sendo citados aqui. Tá? Então, vamos lá. Eu quero ver todos vocês aí passando e mandando super bem. Vamos lá, então, pessoal. Explicação. Embora de direito privado, são entes de administração indireta e desempenham funções públicas, especialmente nas áreas de serviço essencial ou ordem econômica. Fundamentos constitucionais e legais. Artigo 37, novamente, artigo 37, inciso 19 da nossa Constituição, que, né, como eu acabei de ler para vocês na questão número 5, então não vale a pena eu ler novamente, e isso confirma que essas entidades elas fazem parte da administração pública indireta, mesmo sendo regidas pelo direito privado. Então, no artigo 173, caput e parágrafo 1º da nossa Constituição, diz que o Estado só pode explorar diretamente a atividade econômica quando houver relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional por meio de decreto-lei. Né? Então aqui e aí nós temos aqui a lei número empresa pública ou sociedade de economia mista, né, referente às leis das sociedades estatais, que é a lei número 13.303 de 2016. Tá? Ela dispõe sobre o estatuto jurídico das empresas públicas e sociedades privadas ou economia mista, tá bom? Então seguimos. Questãozinha aqui, número 7, novamente numerada por mim. Lembre-se, Banca CESP, TRF Primeira Região, 2017, mas a numeração das questões não é de acordo com a prova, tá? Eu retirei essas questões de lá, baseado no meu entendimento de que essas questões caíram em várias provas anteriormente, e eu acho muito relevante nós revermos essas questões para que a gente faça uma boa prova, tá? Vamos lá então. Questão número 7. O juiz poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de prescrição. Então, a questão está certa? Errada? A questão está certa. Né? E por quê? Nós temos aí a previsão legal dessa possibilidade de ocorrer a prescrição, que está aí, como eu coloquei aqui na explicação, artigo 332 do nosso Código de Processo Civil, de 2015. O juiz pode, de plano, nos casos de improcedência manifesta, tá? Então, eu decidi colocar aqui um exemplozinho para vocês, que é o exemplo de improcedência liminar por prescrição. Então, aqui temos um exemplozinho que é para ajudar a memorizar na hora da prova, vocês terem essa
memoriazinha do que nós conversamos aqui, se a questão voltar a cair, né? Imagine que um autor ajuiza uma ação de indenização por danos morais, decorrente de um acidente ocorrido em julho de 2018. Aí, pessoal, a pessoa foi lá e decidiu em 2024 ajuizar a ação, né? Ou seja, 6 anos depois. O juiz vai poder verificar, né, pedido improcedente desde logo, porque o autor, ele mesmo, veja que o autor mesmo, ele mesmo já disse que está prescrito, né? Que o autor disse, olha, esse acidente aconteceu comigo, esse acidente de essa ação que eu estou ajuizando ocorreu em 2018, nós estamos em 2024, fazem 6 anos, né? Então, sim, o prazo prescricional para esse tipo de ação, conforme o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil, é de 3 anos, né? Então, veja que aqui nós temos o embasamento da previsibilidade dessa possibilidade baseado no artigo 332 do Código de Processo Civil, e nós também temos o nosso Código Civil que diz que esse tipo de ação prescreve em 3 anos, e o autor está tentando ajuizar a ação 6 anos depois, então o juiz pode sim, desde logo, decretar aí a ocorrência de prescrição, tá bom? Então, eu coloquei aqui um pouco mais. Na petição inicial, o próprio autor informa a data do fato e não apresenta nenhuma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Notem que isso é importante. Eu coloquei essas notinhas porque o direito é uma coisa fabulosa, né? Uma coisa mágica, né? Tem várias interpretações. Então, vamos supor que esse autor, eu até estou me estendendo um pouquinho nessa questão, porque é importante vocês lembrarem disso. Vamos supor que o autor, ele botou lá, né, na petição inicial dele, senhor juiz, o que aconteceu aqui foi que, sei lá, eu caí muito doente, eu fiquei depressivo, eu estava impossibilitado de entender o que eu estava fazendo sobre o prazo, enfim, né, pode ser que o juiz considere. O juiz vai considerar? O juiz tem a obrigação? Não, mas pode, né? Pode. Vai tudo depender de entendimento, né? Mas temos que nos ater à letra da lei. Para a prova, nós temos que nos ater à letra da lei. A Constituição, o Código Civil, o Código de Processo Civil, as leis, os decretos, é o que contam. O pode ou não pode, aí fica aí para o nosso judiciário, né, decidir, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos agora para a nossa questão número 8. Tá vendo? É super rápido, pessoal. Olha aí, vocês tiram em 30 minutinhos, às vezes está no carro, está no ônibus, tá, né? Ou até no trabalho mesmo, e dá para tirar meia horinha do tempo para ouvir esse vídeo, não precisa ver, mas ouvir e ficar com essa informação na cabeça e mais tarde ir lá e dar uma conferida, e com certeza vai ajudar vocês bastante aí no dia da prova, tá bom? Vamos lá. Questãozinha rápida aqui, super mamão com açúcar. Vamos lá. Banca, novamente FCC, dessa vez notem que é o TRF, a prova, a questão foi retirada da prova do Tribunal Regional Federal da Terceira Região de 2019, tá? A banca FCC. Provinha de questãozinha de direito processual penal. Então vamos lá, questão número 8. Em caso de indeferimento de pedido de prisão preventiva, então note, o que está dizendo aqui a prisão preventiva foi indeferida, né? Em caso de indeferimento de pedido, né? Então foi pedida prisão preventiva, mas foi indeferida. Cabe recurso em sentido estrito, certo ou errado? Certo, né? Tá lá no nosso Código de Processo Penal, né? Fundamentamos aqui o artigo 581, inciso 5º, cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que nega decretação de prisão preventiva. Então, né, não temos muito o que falar aqui, tá bom? Então, vamos lá para a nossa questão número 9. Voltamos a CESP, TRF, Primeira Região, provinha de 2017. Novamente, reitero, questão número 9, na minha ordem,
de questão, tá bom? Vamos lá. Direito administrativo, coloquei ali a lei para vocês, que é importante, como eu disse, vocês darem uma lida e terem essa noção de onde vem o fundamento para a questão, né? Para a resposta da questão. Então vamos lá. Servidor que se recusa injustificadamente a se submeter à inspeção médica determinada pela administração poderá receber suspensão de até 15 dias. Certo? Errado? Certo, né? A lei lá no seu artigo 130 da Lei 8.112 de 1990, recusa a inspeção médica, gera suspensão de até 15 dias, sem possibilidade de conversão em multa. Então, né, quando a questão está certa, nós só temos que saber o embasamento, né, porque é muito importante nós termos essa noção de embasamento, e não temos muito mais o que explicar aqui, tá bom? Vamos lá para a nossa última questão, questão número 10. Foi rápido, tá vendo, pessoal? Vai dar menos de 30 minutinhos. E aí vocês estão com um super material para fazerem bem na prova, tá? A nossa última questão é Banca FCC, TRF, terceira região, prova de 2019, questãozinha de direito constitucional, competência judicial. Pessoal, inscrevam-se no meu canal. Eu vou estar fazendo vários vídeos para vocês, como esse. Se vocês gostaram, deixa lá um gosteizinho lá. E eu vou deixar os slides disponíveis para vocês também. E agora a prova é mês que vem, né? A prova para técnico judiciário. Eu vou tentar trabalhar nisso para vocês, deixar várias questões disponíveis, com slides disponíveis, para que vocês tenham esse material disponível, tá bom? Se vocês gostaram desse tipo de material, gostam desse tipo de conteúdo para concurso público, estão aí trabalhando, né, trabalhando duro e tentando estudar para conseguir passar no concurso público, inscrevam-se no meu canal, tá bom? Eu vou estar deixando vários materiais disponíveis, vários vídeos, e eu quero que vocês tenham bastante sucesso nas provas que vocês estão. Lembre-se, talvez você esteja estudando para técnico judiciário, mas essas questões elas caem em várias provas, né? Então, independente de qualquer outra prova que vocês queiram fazer, são questões muito válidas. E é um material maravilhoso, tem toda a fundamentação aqui que vocês precisam e é ótimo. Vamos lá, vamos à nossa última questão, que eu não quero alongar muito, eu quero que o nosso tempo seja bem utilizado. Vamos lá, pessoal. Direito constitucional, competência judicial. Questão número 10. Compete aos juízes federais processar e julgar causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada no Brasil. Questão certa, né? Explicação, fundamentação jurídica está aí no nosso artigo 109, inciso 2º da Constituição Federal. A competência da Justiça Federal inclui ações com estados estrangeiros ou organismos internacionais como partes. Então veja que a questão dizia: compete aos juízes federais processar e julgar causa entre estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada no Brasil. Então, é exatamente o que diz a nossa Constituição e não tem como a questão estar errada, né? Está explícito na nossa Constituição. Então, valeu, pessoal. Ótimo, espero que vocês tenham gostado e vamos em frente, tá bom? Inscrevam-se no canal se vocês gostaram e deixem um gostei lá, tá? Valeu, tchau!